Olá pessoal, sou a professora Maria de Jesus, professora de Geografia, e hoje vou continuar trabalhando com vocês o conteúdo de Geografia e será abordado os fenômenos climáticos e o modo de vida indígena. Os fenômenos atmosféricos e conhecimentos tradicionais indígenas. Aqui tem uma fala, né, de um índio pedindo: parem de destruir a floresta e ouça os conhecimentos tradicionais. Interessante, né? Vamos tomar isso como exemplo. Essa aula foi planejada com base na habilidade 3 do 6º ano e 3 do 7º ano, que fala sobre o movimento dos planetas, a circulação geral da atmosfera, né, padrões climáticos, e a habilidade 3 do 7º ano fala sobre os povos indígenas originais e como eles se relacionam com todas essas mudanças atmosféricas, com toda essa relação, essas mudanças, essa dinâmica que o clima faz. Pessoal, eu trouxe aqui essa imagem mostrando o Cerrado, o nosso maior bioma do nosso estado, e essa frase: o clima no estado do Tocantins é quente o ano todo. Trouxe essa outra imagem mostrando a nossa cidade de Palmas, né, com um tempo meio escuro, né? Aí tem a seguinte frase: o tempo em Palmas hoje está frio. Muito raro, né, gente? Porque aqui é sempre extremamente quente. Pessoal, antes de começar, eu gostaria de estabelecer a diferença de tempo e clima. Você já deve ter ouvido muito essas frases, né? O tempo hoje está quente, o clima da Europa é um clima temperado. Frases dessa natureza. Então, assim, há uma diferença entre clima e tempo, né? Embora eles sejam próximos, mas existe uma diferença. Gente, tempo é a condição atmosférica do momento. Se está fazendo sol, se está chovendo, se está frio, se está quente. Clima já é algo muito maior. O clima resulta das sucessivas mudanças que existem no tempo atmosférico. Por exemplo, eu posso dizer que, como na primeira imagem eu falei, o clima do estado do Tocantins é quente. É essa condição atmosférica permanente do nosso estado. Ela muda? Muda. Também muda. O clima também pode mudar. Mas precisa-se de alterações, mais comum, alterações humanas, né? Por exemplo, quando se faz um grande desmatamento, há uma alteração no clima daquela região. Quando se faz uma grande represa, né, também pode ocorrer alteração no clima dessa região. Então, o clima também muda. E outra coisa muito interessante, pessoal, é que para você conhecer o clima de uma determinada região, de um determinado lugar, é preciso que você estude anos, tá? Não é em 1 ano, 2 anos, que você consegue, que os climatólogos conseguem identificar o clima de um lugar. São necessários mais de 20 anos, de 20 a 30 anos, para você realmente caracterizar o clima de um determinado lugar, tá bom? Aí eu trouxe aqui para vocês mostrando, né? O tempo é o comportamento atual, né? Tá quente, tá frio, tá mostrando essa moça, né? E as variações que tá acontecendo no tempo nesses determinados lugares. Já o clima é um comportamento duradouro. Não é um comportamento momentâneo, é um comportamento duradouro. Então aqui tá mostrando o clima do nosso Brasil, né? Com essas subdivisões de equatorial, tropical, semiárido, subtropical, tropical litorâneo, tropical de altitude. Esses são os tipos de clima que existem no nosso Brasil, tá? No nosso país. Outra coisa, gente, a gente escuta muito por aí as pessoas falarem assim: ó, climinha bom, porque choveu. Gente, não é o clima, é o tempo.
O que muda é o tempo. O clima também pode mudar, mas precisa passar muito tempo, tá? Para esse clima mudar. Agora nós vamos ver um pouco sobre o clima e a influência, né, nos fenômenos atmosféricos. Como que os fenômenos atmosféricos às vezes são alterados pelo clima e como o clima também altera os fenômenos atmosféricos. Vamos começar pela pressão atmosférica, né? Como que a pressão atmosférica, o clima influencia na pressão atmosférica e a pressão influencia no clima? Pessoal, vocês estão vendo essa imagem? E aí nós já sabemos, eu acho que vocês também devem saber, que nas grandes altitudes a temperatura é bem menor, né? É bem mais frio. Se você viaja para uma região serrana, com certeza você tem que levar agasalho, porque lá vai estar bem mais fresquinho. Será por que isso acontece? Observe que vocês estão vendo aqui, esses pontinhos brancos são o quê? São a pressão, né? São os gases que existem aqui. Então, quando vocês observam próximo da Terra, nas regiões mais baixas, esses pontinhos são mais presentes. Por quê? Por causa da força de atração que a Terra exerce sobre todos os corpos. E isso também acontece com a atmosfera. E aí o ar fica mais compacto, né? Existem mais moléculas presentes. Então, essas moléculas conseguem reter o calor. Portanto, essa região aqui é mais quente, tá? Termina sendo mais quente. À medida que nós subimos, esse ar vai se tornando rarefeito. Essas partículas vão ficando mais distantes, mais dispersas. O oxigênio, claro, vai diminuindo também. Então, o que acontece? A temperatura também vai diminuir, porque ela dispersa, ela fica distante. Então, é normal que nas maiores altitudes nós temos menores temperatura, menor pressão, né? E menor temperatura. Maior pressão, menor temperatura. Menor pressão, maior temperatura. Ó. Maior pressão, nós temos aonde? Próximo, nas camadas baixas da atmosfera. Então, nós vamos ter o quê? Clima quente, temperatura quente. Nas maiores altitudes, nós temos menor pressão, porque a força de gravidade vai diminuindo. E o que acontece? Menor temperatura. E essas mudanças de temperatura, elas constituem paisagem diferente, né? Elas são responsáveis por por desenhar diferentes tipos de paisagem, né? Nós temos essa imagem aqui, que provavelmente representa uma floresta tropical ou equatorial, né? No caso, nós temos aqui no nosso país a maior floresta equatorial do mundo, a floresta amazônica, né? E aqui nós temos uma paisagem que provavelmente é de uma região fria, né? Próxima aos trópicos, aos polos, né? Uma região fria. Então, essa diferença de temperatura produz um mosaico diferente, né, de paisagens que formoseia todo o nosso globo terrestre. Por isso que eu acho lindo, gente, a geografia, né? Geografia é linda. Conhecer todos esses lugares é muito gostoso, né, não, galera? Esses fenômenos também influenciam em quê? Na umidade e na precipitação. Porque nós sabemos, como eu falei naquele slide anterior, as regiões baixas são quentes. Então, essa temperatura, ela vai esquenta, né? E carregada de umidade, ela sobe. Quando ela sobe, ela encontra uma região mais fria, porque as regiões mais frias são mais baixas, as regiões mais altas são mais frias. Então, o que ocorre? Essa massa de ar quente, né? Úmida, carregada, junto com essa massa de ar fria, elas se condensam e formam a chuva, as precipitações, tá? Então,
A temperatura também influencia na umidade e na precipitação. A região norte do Brasil, Belém, por exemplo, quando eu estive lá, a gente deixava a janela do quarto aberta porque a umidade é tão forte naquela região que os objetos ficam molhados. Por quê? Por causa da floresta. E lá no Pará chove todo dia, tá? Então, há uma influência muito forte da umidade sobre a precipitação. Já nas regiões desérticas é o contrário. Não tem umidade, não tem chuva, é muito seco, né? Então, assim, é também uma influência da umidade sobre a precipitação. E tudo isso, como eu falei, elas produzem as estações do ano, né? Essas diferenças de temperatura, né? Essas diferenças climáticas, né? O que influencia mais sobre a temperatura é a altitude, né? A altitude, que é a distância medida em graus do nível do mar para cima, e a latitude, que é essa distância medida em graus a partir da linha do Equador em direção aos polos. Então, na faixa do bojo da nossa Terra, nós temos as regiões mais quentes do mundo, que são as regiões tropicais e equatoriais. À medida que nós subimos, essa temperatura vai caindo. Então, o que ocorre? Os fatores que mais influenciam é a altitude e a latitude. E mais ainda, por meio como resultado do movimento de rotação com o eixo de inclinação da Terra, aparecem os ciclos sazonais, ou seja, as estações do ano. Quando nós pegamos os 12 meses, dividimos por 4, nós temos aí 4 estações do ano de 3 meses cada, né? Aí nós temos o inverno, o verão, o outono e a primavera, tá? Perceberam só como há uma influência muito grande da temperatura, da umidade, do clima, né? Essa dinâmica toda faz com que apareça florestas, desertos, enfim, é muito interessante. Agora nós vamos ver só um pouco como que a cultura indígena lida com esses fenômenos atmosféricos. Principalmente como que eles praticam as suas atividades, né, domésticas, de sobrevivência. Primeira coisa que os indígenas sempre fizeram e fazem até hoje é a observação do céu, né? A lua está crescendo, a lua está minguando, é época de plantar, é época de não plantar, é época de caçar. Eles se relacionam muito bem, pessoal, com essas questões. Eles têm intimidade com a natureza. E a partir daí eles conseguem fazer a previsão do tempo, né? Os conhecimentos tradicionais frequentemente incluem método de previsão do tempo baseado em sinais naturais, como eu falei, o sol, a lua, o período de chuva. Por exemplo, quando eles verem os animais se recolherem, é porque é época vai chover. Recolherem da margem dos rios, eles já começam a perceber, olha, vai vir uma chuva forte aí. Eles se relacionam com a natureza de maneira sustentável, eles utilizam a agricultura apenas para a subsistência. Viram aí a forma de agricultura deles? Bem diferente da forma de agricultura dos homens ocidentais, né? Eles utilizam facão, enxada, machado e cortam aquela vegetação ali e faz a rocinha de toco, colhe, enfim, de maneira bem tranquila. Colhe o suficiente, né, para viver. Pessoal, para finalizar, eu gostaria de comentar com vocês, né, trouxe essa frase, né? Com forma única de viver e constituindo apenas 5% da população mundial, os povos indígenas ajudam a preservar a fauna e a flora do local onde vive.
Então, pessoal, os índios, eles são os nossos verdadeiros guardiães, né, das nossas florestas. Os povos indígenas praticam o desenvolvimento sustentável. O que é esse desenvolvimento sustentável? Que tanto essas conferências falam, vamos desenvolver sustentavelmente, vamos plantar e arrancar e plantar outra no lugar, mas que fica só nesse discurso lindo, maravilhoso. Várias conferências ambientais já foram realizadas, né? Se a gente for contar da década de 60 para cá, são várias. Aqui no Brasil já teve várias, Rio 92. E a gente vê que o processo de degradação ambiental ainda continua, tá? Prega-se esse desenvolvimento sustentável, aquele desenvolvimento que vem assegurar que as gerações futuras também venham usufruir dos mesmos recursos que nós temos, mas nós percebemos que não acontece. E essa comunidade faz, tá? Essa comunidade consegue, apenas com 5% do que restou a nível mundial, eles ainda conseguem fazer o desenvolvimento sustentável, né? Viver em harmonia com o seu ambiente. Pessoal, agora nós temos a atividade, são 5 questões, e a primeira questão fala: vocês vão assinalar a alternativa que representa corretamente o conceito de tempo, tá? Seu estado momentâneo da atmosfera, é o momento marcado pela elevação da radiação, é o recorte espacial dos tipos de precipitações, é o crescimento registrado das temperaturas, aí vocês vão marcar que for correta. Na 2, vocês vão... Para a gente conhecer um determinado tipo de clima, nós precisamos de quantos anos aproximadamente, né? Aí vocês vão marcar a alternativa correta também. A terceira fala sobre a umidade, um elemento climático que tem influência em fenômenos atmosféricos como formação das precipitações, diminuição da poluição, elevação dos níveis dos rios, ampliações dos aquíferos. A 4. Fala das regiões serranas, né? As médias termais são mais baixas. E ao contrário de regiões baixas. Esse cenário é explicado entre outros, pela relação entre a temperatura e o quê? Né? Quando a gente fala em regiões serranas, e essa influência do clima, o que seria? Seria a latitude, seria a altitude, a maritimidade ou a vegetação. Como os povos indígenas muitas vezes interagem com o clima em suas práticas cotidianas e modos de vida, né? Aí tem ignorando completamente as condições climáticas, adaptam suas práticas aos rituais com base nos padrões climáticos, ou eles dependem exclusivamente das previsões meteorológicas, né? Não tem nenhuma relação com o clima em suas tradições. Vocês vão analisar e vão responder, tá? Com base no material que vocês têm, que foi enviado para vocês. E nessa aula vocês terão 20 minutos para estar respondendo essa atividade. E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos lá fazer a correção. Na alternativa 1, né? Alternativa 1 que fala o conceito de tempo, pelo que vocês estudaram, pelo que foi discutido aqui na aula, tempo é o estado momentâneo da atmosfera terrestre. É aquele momento, tá bom? Então, a letra A. Para a gente conhecer, estudar o clima de uma determinada região, nós precisamos de 20 a 30 anos, tá? Então, a alternativa correta é a letra D. A umidade é um elemento climático que tem influência em fenômenos terrestres como? Nós temos formação de quê? De precipitações, como eu mostrei lá naquele gráfico, né? A temperatura faz com que as águas aqueçam e elas subam, né? Elas aquecidas,
elas sobem e formam as chuvas, né? Então, a umidade, ela tem um papel fundamental para fazer chuva, né? Para fazer chover. Nas regiões secas, não chove, não se tem umidade, como que vai haver precipitação? As regiões serranas, normalmente, elas são mais frias. Por quê? Pela altitude, tá? Porque as regiões serranas é medida a partir do nível do mar para cima, tá? Não é a latitude. A latitude é em relação à linha do Equador. E também influencia na temperatura. Mas, nesse caso das regiões serranas, é a altitude. Os lugares mais altos são lugares mais frios. Os indígenas, eles se relacionam, né, interagem nas suas práticas cotidianas, fazendo o quê? Eles ignoram? Não. Eles não ignoram completamente as condições climáticas. Eles adaptam suas práticas agrícolas e rituais com base nos padrões climáticos, fazendo toda aquela observação que eles fazem do céu, das estrelas, da lua, enfim, ele tem todos esses rituais, mas ele sabe exatamente a época certa de plantar, né? E de colher também. Pessoal, então, o que eu tinha para vocês nessa aula era isso, tá? Espero ter contribuído e até breve.